Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Mais um dia segundo aquele que nos santifica e nos purifica, aonde perseveramos combatendo um bom combate segundo a fé opera em nós. Quando a palavra nos ensina bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, na verdade são para aqueles que não têm sede da palavra, porque somente aqueles que têm, que é uma fonte de água viva e que está a jorrar, porque a boca fala o que o coração está cheio, são os que alcançam a justiça, que é, segundo a fé opera em nós, que deve ser participante do início ao fim. Somente os que têm, que são fartos da palavra, é que se alcança o dom da justiça, porque é através do poder do Evangelho que se emana e se alcança a justiça, o poder que vem do alto. Ainda que, segundo a visão de Daniel, entre os governantes, sejam os prefeitos, governadores, sejam todos aqueles que se aliançaram a partidos, assim como a estátua de Daniel, que são aqueles que adoram a besta, seja a que foi transferida à autoridade, assim como o grande dragão, da qual poderes ilusórios pelo próprio Satanás, que não é se admirar, que se disfarça de anjo de luz, do qual todos já blasfemaram, já as suas bocas blasfemaram contra o Senhor, e nem todos os contemplam, porque somente aqueles que alcançam um alimento sólido, aonde se discerne os espíritos, examina os espíritos. Aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida, jamais a própria besta tem o poder e autoridade para tocá-los. Aqueles que a palavra nos relata em Apocalipse 13, aqueles que têm a perseverança, os santos que perseveram, segundo a nossa fé não desfalece e combate um bom combate, segundo a fé, esta é a nossa fé, que maior o que está em nós do que o que está no mundo e sendo expulso. E o Senhor conhece entre aqueles que têm o nome inscrito no livro da vida, assim como aqueles que adoraram a besta, aqueles aonde já está tudo marcado, já tudo tem a sua marca. E ele é aquele que está no cavalo branco, aonde combate um bom combate, segundo as próprias atitudes. Aqueles que levantaram a espada, pela espada serão feridos. Aqueles que acumularam iniquidade, pela sua própria iniquidade perecerão, independente pelo julgamento segundo o tribunal dos homens. Ele é juiz e legislador do alto, que está acima de todos, que tem o poder para julgar segundo as atitudes, até mesmo aquilo que ainda não foi revelado entre os homens, nada passa desapercebido dos seus atentos olhares. Muitos dos que estão corrompidos e que adoraram a besta são aqueles que ele julga segundo a sua justiça, segundo a sua equidade, segundo a imparcialidade, e exerce o direito, ainda que o tribunal terreno venha a ser parcial em alguma decisão, diante dele ele sempre age na sua imparcialidade e galardoa segundo as próprias atitudes. Nada passa desapercebido, e aquilo que está escrito assim tem se cumprido dia após dia, segundo o próprio tempo e a ação que está definido, aonde a perseverança daqueles que santificam e purificam enquanto há tempo, que estão perseverantes em oração, na vigilância,
embora a honra e a glória seja dele. Nós, se tivermos de gloriar em algo, antes gloriamos em nossas fraquezas, porque quando estamos fracos, aí que somos fortes, a sua graça nos basta e nos capacita. Por isso, dia após dia, ele é aquele que é o juízo supremo do alto e tem o poder, assim como para salvar aqueles que estão numa condenação, assim como aniquilar aqueles que adoraram a besta, aqueles que seguem com o coração embrutecido por terem o seu nome riscado no livro da vida, aonde ele tem uma espada afiada na sua boca e pelo sopro da sua boca os vence dia após dia, aonde todo chifre foi quebrado, aonde toda força daquele que operava e reunia os governantes corruptos que amotinam em vão contra o ungido do Senhor, seja os reis, os príncipes. Ele é Senhor do Senhor, Rei dos reis, Senhor dos senhores, e tudo opera e executa segundo o seu agir, segundo o seu poderio poderoso, segundo ele dá ordem aos seus anjos celestiais, que com um piscar de olhos tudo executa e nada passa desapercebido e tudo se cumpre no seu devido tempo. E assim, em mais um dia, ele continua a operar feitos assombrosos sobre toda a Terra, sobre a América do Sul, a América do Norte, sobre a África, Antártida, Ásia, Oceania e Europa, aonde é tempo, segundo a indignação e ira, ele é aquele que expulsa todos os rebeldes, todos aqueles que amotinaram em vão contra o ungido de Deus, aonde é tempo daqueles que perseveram e que não negam o seu nome, que tem o seu nome escrito no livro da vida, segundo a nova terra que ele está a preparar para nós. Os justos florescerão sobre toda a terra quando a sua palavra, que é viva e eficaz, venha conhecimento de todas as mentes, aonde ele abre os olhos celestiais, aonde tempos que o trigo é ajuntado em seu celeiro, assim como o joio é arrancado, tempos aonde o trigo, pelo discernimento, pelo amadurecimento, do qual alcançamos sempre por mérito daquele que era, que é e que há de vir, pois sem ele nada do que tem havia sido feito. A ele seja toda a honra e toda a glória por ter nos dado esse discernimento e por combater um bom combate segundo a fé opera em nós. Porque somente aqueles que são fartos da sua palavra, que segundo o seu corpo, o próprio pão da vida que veio do alto e adentrou novamente as regiões celestiais, aquele que esteve morto, mas vive, reina e governa, aquele que fez as suas aparições há cerca de 40 dias e disse: não me detenhas, é necessário que eu vá para o Pai. E através dele nós somos feitos mais que vencedores em Cristo Jesus, porque ele está a julgar aqueles que não têm sede da palavra e nem tampouco fome, porque são fartos. E estes sim são os que estão aptos a ter sede e fome de justiça, do qual há duas espadas. Nós manejamos bem a palavra da verdade, tanto na defesa como no ataque. Mas ele sim tem a espada, e dele é a ira e a vingança, a ponto de penetrar o interior, a ponto de dividir a alma do espírito, e assim ele é aquele que diz: minha é a ira e a vingança, e assim ele está a utilizá-la em mais um dia, assim vos diz o Senhor.